O que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética. Um feixe de luz é composto por uma infinidade de ondas eletromagnéticas, geralmente de várias frequências. Uma onda eletromagnética é um campo eletromagnético oscilante que se propaga pelo espaço físico. Como pode ser visto na animação, o campo elétrico oscilante é representado por E, em azul, e o campo magnético oscilante é representado por B, em vermelho. O campo magnético oscila perpendicularmente ao campo elétrico oscilante. Nesse exemplo, a onda eletromagnética se propaga na direção x, para a direita. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo à velocidade de 300.000 km por segundo, e essa é a velocidade da luz. Essa velocidade é tão alta que corresponde a 7 voltas e meia em torno da Terra, em apenas um segundo. Ela é a maior velocidade possível na natureza. É o limite de velocidade no universo. O espectro eletromagnético, ou espectro da radiação eletromagnética, é um intervalo de frequências ou comprimentos de onda das ondas eletromagnéticas. Nessa representação do espectro eletromagnético, a frequência cresce da esquerda para a direita, enquanto o comprimento de onda cresce da direita para a esquerda, pois essas duas grandezas são inversamente proporcionais, e o produto delas dá a velocidade da onda, que nesse caso é a velocidade da luz. Aqui, podemos ver que o espectro da luz visível ao olho humano corresponde a uma faixa bastante estreita do espectro eletromagnético. Indo da esquerda para a direita, começamos com as ondas de baixa frequência, que são produzidas por linhas de transmissão de energia elétrica e por equipamentos elétricos em geral. A faixa seguinte compreende as ondas de rádio, tendo como subfaixa as microondas, que são chamadas assim por estarem à direita na faixa das ondas de rádio, correspondendo aos comprimentos de onda mais curtos da faixa, que, por outro lado, são as frequências mais altas da faixa. As ondas de rádio e as microondas compreendem a parte do espectro eletromagnético utilizada nas telecomunicações. Indo das frequências mais baixas para as mais altas, temos os sinais de rádio, de TV, de Wi-Fi e de satélites. A seguir, temos a faixa do infravermelho, que é a faixa de frequências imediatamente abaixo da faixa da cor vermelha, que por isso se chama infravermelho. O infravermelho é utilizado como sinal para controles remotos. Aqui termina a parte do espectro eletromagnético invisível ao olho humano, com frequências abaixo da faixa do espectro visível. Na estreita faixa do espectro visível, temos as 7 cores do arco-íris, que compõem a luz branca, cuja combinação em diferentes intensidades gera todas as milhões de tonalidades que enxergamos. Da frequência mais baixa para a mais alta, começamos com o vermelho, que tem as frequências mais baixas do espectro visível. Passamos pelo laranja, pelo amarelo, pelo verde, pelo azul anil e, finalmente, chegamos no violeta, que corresponde às frequências mais altas do espectro visível. O estudo da óptica se concentra na interação dessa faixa do espectro eletromagnético com a matéria. Entraremos agora na parte invisível do espectro eletromagnético com frequências acima da faixa visível. O infravermelho está na faixa de frequências imediatamente abaixo do vermelho. Já o ultravioleta está na faixa de frequências imediatamente acima do violeta, e por isso tem esse nome, ultravioleta. Uma parte do espectro de emissão do Sol compreende o ultravioleta, que é nocivo às células da pele, como bem sabemos. O ultravioleta é também chamado de luz negra, por não podermos enxergá-lo, mas sua interação com alguns tipos de materiais produz o fenômeno da fosforescência, que é a emissão de luz visível a partir do material iluminado pelo ultravioleta. Ele é usado em casas noturnas, mas com baixa intensidade, por isso não causa danos.
Na sequência, temos os raios X, que são mais nocivos que o ultravioleta, se a exposição for por um tempo prolongado. Os raios X são utilizados para gerar imagens da estrutura óssea. Isso é possível porque, como são ondas eletromagnéticas de alta frequência, possuem comprimentos de onda bastante curtos, podendo penetrar e ultrapassar os tecidos moles, e uma parte é refletida pelos ossos, que são de material mais consistente, o que permite a geração de sua imagem. Como a exposição para a geração de imagens é de curta duração, não sofremos danos, mas os profissionais que trabalham com raios X se expõem por longo tempo, correndo sérios riscos a longo prazo. Por fim, a última faixa de frequências do espectro eletromagnético compreende os raios gama, que são os mais nocivos. Por serem de altíssima frequência, correspondendo a comprimentos de onda muitíssimo curtos, são altamente penetrantes, capazes de destruir as estruturas moleculares do DNA, induzindo células cancerígenas. Os raios gama são produzidos por decaimento nuclear e por eventos astronômicos que liberam vastas quantidades de energia. O espectro eletromagnético ainda pode ser dividido em duas categorias importantes: radiação não ionizante, que corresponde a todas as frequências do visível para baixo, e radiação ionizante, compreendendo a todas as frequências do ultravioleta para cima. A radiação ionizante é capaz de ionizar átomos, isto é, ela possui energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos, podendo quebrar ligações químicas, e é por esse motivo que o ultravioleta, os raios X e os raios gama são nocivos, cujo poder de ionização cresce com a frequência. Por fim, é importante salientar que as faixas do espectro eletromagnético são construções humanas, subjetivas, por motivos de conveniência classificatória. No entanto, há uma subdivisão física, objetiva, que é a separação entre as partes visível e invisível ao olho humano e entre as partes ionizante e não ionizante. Vamos nos focar agora no espectro da luz visível ao olho humano, em termos dos comprimentos de onda. Nessa representação, o comprimento de onda cresce de baixo para cima, significando que a frequência cresce de cima para baixo, como pode ser visto pela ordenação das faixas adjacentes ao espectro visível, aqui representadas na cor preta, por serem invisíveis ao olho humano. Podemos ver que o violeta é a cor com menor comprimento de onda, com valor médio de 400 nanômetros, correspondendo à maior frequência média, de 750 terahertz. Já o vermelho é a cor com maior comprimento de onda, com valor médio de 700 nanômetros, correspondendo à menor frequência média, de 430 terahertz. As fontes luminosas, isto é, os corpos que emitem luz, são classificados em duas categorias. A primeira categoria compreende as fontes primárias, também chamadas de corpos luminosos. Essas são as fontes que produzem a própria luz que emitem. Quanto ao tamanho, elas podem ser pontuais ou extensas. Pontuais quando suas dimensões não são importantes no contexto óptico analisado, e extensas quando suas dimensões devem ser levadas em conta no contexto óptico analisado. As estrelas distantes são um exemplo de corpos luminosos pontuais. Já as lâmpadas são bons exemplos de corpos luminosos extensos. A segunda categoria é a das fontes secundárias, chamadas também de corpos iluminados. Elas refletem ou transmitem a luz emitida pelas fontes primárias. Quanto ao tamanho, também podem ser pontuais ou extensas. Nessa imagem, a Lua é um exemplo de corpo iluminado extenso, pois ela reflete a luz do Sol, que é uma fonte de luz
primária. Na óptica geométrica, que será o nosso objeto de estudo, representamos a luz por raios, os chamados raios luminosos. Isso é possível quando as dimensões do objeto que interage com a luz são muito maiores que o comprimento de onda da luz, não havendo fenômenos ondulatórios, como difração e interferência. Caso contrário, teríamos que representar a luz literalmente como uma onda, e estaríamos no campo da óptica ondulatória. Os meios de propagação da luz são classificados em 3 tipos. O primeiro tipo é o meio transparente. Nesse meio, a luz se propaga de forma regular, sem desvios locais, ou seja, sem se difundir nos pontos do meio, sempre produzindo imagens nítidas dos objetos. Assim como o ar, o vidro é um exemplo de meio transparente. Através dele, podemos ver imagens nítidas dos objetos. O segundo tipo é o meio translúcido. Nesse meio, a luz se propaga de forma irregular, com desvios locais, ou seja, com a luz se difundindo nos pontos do meio, sempre produzindo imagens não nítidas dos objetos, ou seja, imagens embaçadas. O gelo é um ótimo exemplo de meio translúcido. Através dele, vemos as imagens dos objetos todas embaçadas. É interessante notar que uma porção rasa de água líquida é transparente. No entanto, quando a congelamos, a reorganização molecular da água produz cristais que difundem a luz, tornando a água um meio translúcido. O terceiro e último tipo de meio é o meio opaco. Esse meio absorve ou reflete a luz que nele incide, impedindo qualquer propagação de luz através dele. Dessa forma, nenhuma imagem de objetos pode ser vista através deste meio. Uma parede é um exemplo bastante óbvio de meio opaco, pois é evidente que não podemos enxergar imagens dos objetos através dela. Em nosso estudo da óptica, será obedecido o princípio da propagação retilínea da luz, que diz: em meios transparentes, homogêneos e isotrópicos, a luz se propaga em linha reta. Meios homogêneos são meios que apresentam as mesmas propriedades físicas em todos os pontos. Meios isotrópicos são meios que apresentam as mesmas propriedades físicas em todas as direções. O ar é um meio transparente, homogêneo e isotrópico. Nesse vídeo, vemos uma pessoa movendo lasers com suas mãos. Ela aproxima e afasta os lasers continuamente, mas o comportamento dos raios de luz continua sempre o mesmo. Se propagam sempre em linha reta, isto é, todos os pontos possuem as mesmas propriedades. A pessoa também muda a direção dos lasers a todo instante, e os raios continuam se propagando retilinamente, ou seja, as propriedades são as mesmas em todas as direções. A câmara escura de orifício é um artefato óptico que produz imagens de objetos. Ela é basicamente uma caixa fechada com um pequeno orifício, que permite a projeção da imagem de um objeto externo na face oposta ao orifício. Essa imagem é invertida em relação ao objeto. A projeção na câmara escura é possível graças à propagação retilínea da luz. Como consequência da propagação retilínea da luz, existe uma relação matemática bastante simples entre o tamanho do objeto e o tamanho de sua imagem. A razão entre as alturas O do objeto e I da imagem é igual à razão entre as distâncias P do objeto e P' da imagem até o orifício, onde P' equivale ao comprimento da câmara. Vamos agora a um exemplo de aplicação da câmara escura de orifício. Um objeto de altura 18 cm
Projeta uma imagem de 4,5 centímetros no fundo de uma câmara escura de orifício. Se o objeto está a 2 metros do orifício da câmara, determine a profundidade dessa câmara. Os dados do problema são: a altura do objeto O é igual a 18 centímetros, a altura da imagem I é igual a 4,5 centímetros, distância do objeto até o orifício é igual a 2 metros, que equivalem a 200 centímetros, e a profundidade da câmara é a variável a ser determinada, isto é, P', que equivale à distância da imagem até o orifício. Basta substituirmos esses dados na fórmula O sobre I igual a P sobre P' e isolar P'. A resolução vem da substituição direta, que após a multiplicação cruzada, nos dá 4P' igual a 200 centímetros. E, por fim, basta isolar P', nos dando como resposta a profundidade da câmara, que é de 50 centímetros. Agora vamos às definições de sombra e penumbra. A sombra é definida como ausência de luz. Já a penumbra se define pela presença parcial de luz. É importante destacar que um objeto iluminado por uma fonte primária pontual produzirá somente sombra. Já um objeto iluminado por uma fonte primária extensa produzirá sombra e penumbra. Vejamos a formação de sombra. Nessa figura, temos a ilustração de um objeto circular sendo iluminado por uma fonte primária pontual. Podemos ver a sombra ou cone de sombra do objeto, assim como a sua sombra projetada no anteparo. Ilustremos a formação de sombra e penumbra. A figura ilustra um objeto circular sendo iluminado por uma fonte primária extensa. Vemos a sombra ou cone de sombra do objeto, assim como a penumbra ou cone de penumbra. No anteparo, vemos a sombra projetada e a penumbra projetada. As sombras e alturas de objetos distintos podem ser matematicamente relacionadas entre si. A razão entre a altura e o comprimento da sombra dos objetos, no mesmo horário e local, mantém a proporção. A proporção entre a altura e comprimento da sombra é a mesma para todos os objetos, porque os raios solares que nos atingem são paralelos, de forma que o ângulo de incidência da luz é o mesmo para todos os objetos, como pode ser visto nessa ilustração. A altura h do prédio, dividida pelo comprimento L da sombra do prédio, é igual à altura h da criança, dividida pelo comprimento L da sombra da criança. O que é a cor? A cor tem origem na luz absorvida pelos nossos olhos. O nosso cérebro interpreta as diferentes frequências da luz absorvida pelos olhos como cores. O que de fato existe são as ondas eletromagnéticas. O campo elétrico dessas ondas é absorvido e codificado pelo olho, que envia esse sinal para o cérebro, que por sua vez produz a sensação de cor. Em outras palavras, a cor não existe na realidade, ela é uma sensação. Vamos ao processo óptico que gera a cor dos objetos. A cor de cada objeto que observamos depende exclusivamente da luz que cada um deles emite e atinge nossos olhos. De forma geral, os corpos à nossa volta absorvem certas frequências ou cores, enquanto emitem outras, por reflexão ou refração difusas, ou seja, por espalhamento da luz em todas as direções. Por exemplo, uma maçã genuinamente vermelha, exposta à luz solar, absorve todas as cores do espectro visível, exceto a cor vermelha, que ela espalha por reflexão difusa. Essa luz vermelha espalhada, por reflexão, é absorvida pelos nossos olhos, os quais a codificam e enviam a informação para o nosso cérebro, que faz a interpretação,
e nos dá a sensação de enxergar a maçã como vermelha. Esse é o processo básico para a visualização das cores dos objetos. As fontes primárias devem ser estudadas para se compreender a formação das cores dos objetos, pois, como os objetos refletem luz, eles são fontes secundárias e a natureza da luz emitida depende da fonte que a gerou. Assim, a cor dos objetos depende fundamentalmente da natureza da luz emitida pela fonte primária que ilumina os objetos. No exemplo da maçã, ela aparece como vermelha justamente porque reflete a faixa de frequências ou comprimentos de onda correspondentes ao vermelho. Mas isso só é possível porque a fonte de luz primária que a ilumina, nesse caso o Sol, fornece a ela um espectro que engloba a faixa do vermelho. Caso o Sol não emitisse essa faixa, a maçã se apresentaria como negra, já que ela absorve todas as outras cores, não restando faixa alguma para refletir até nossos olhos. Quanto às fontes primárias, a luz por elas emitida é classificada em duas categorias: a luz monocromática, que é composta por somente uma cor, como por exemplo o caso de uma lâmpada que emite somente luz vermelha, e a luz policromática, composta por duas ou mais cores, como no caso de uma lâmpada que emite luz branca. Mas como podemos saber com certeza se uma fonte primária é monocromática ou policromática? Passando a luz da fonte por um prisma, para verificar se há decomposição da luz por refração. No caso da luz monocromática, ela passará pelo prisma e continuará com a mesma cor, enquanto que para a luz policromática haverá uma decomposição em duas ou mais cores, que serão as cores que compõem a luz da fonte. Os lasers são exemplos de fontes primárias que emitem somente luz monocromática. Nessa imagem, temos luz laser nas cores violeta, azul, verde e vermelha. Já as lâmpadas incandescentes emitem luz policromática, composta pelas 7 cores do espectro visível, que para nós se apresenta como luz branca. Agora, vamos analisar como a luz monocromática e a luz policromática influenciam a cor observada de objetos iluminados por elas. Como exemplo, consideraremos uma bola que tem a cor branca na presença de luz solar, que é policromática. Como sabemos, se a bola é branca, isso significa que ela reflete todas as cores do espectro visível, que combinadas nos dão a tonalidade branca. E se levarmos essa bola branca a uma sala escura e iluminarmos ela com uma lâmpada de luz monocromática azul, que cor ela terá? Veremos essa bola na cor azul. Por quê? Como a bola reflete todas as cores do espectro visível, ao ser colocada na presença de luz monocromática de qualquer cor, ela refletirá essa luz, assumindo a cor da respectiva luz. Nesse caso, a luz monocromática era da cor azul. Por isso, a bola se apresentou na cor azul. E se a bola tiver a cor vermelha na presença de luz solar, se a bola é vermelha, sabemos que ela reflete a cor vermelha, enquanto absorve todas as outras cores do espectro visível. Se levarmos essa bola vermelha à sala escura e iluminarmos ela com a lâmpada de luz monocromática azul, com que cor ela aparecerá? Essa bola será vista como negra, pois, como ela reflete somente o vermelho, absorvendo todas as outras cores, ao ser iluminada por luz monocromática de qualquer cor que não seja a vermelha, ela absorverá essa luz e nada a refletirá, parecendo negra. Nesse caso, a bola absorve toda a luz azul que nela incide, apresentando-se então como negra, sendo a ausência de luz refletida.
No caso de uma bola ser azul na presença de luz solar, se a bola é azul, significa que ela reflete a cor azul e absorve todas as outras cores do espectro visível. Ao levarmos essa bola à sala escura e iluminarmos com a lâmpada de luz monocromática azul, qual será a sua cor? Essa bola apresentará a cor azul, já que ela reflete somente o azul e está sendo iluminada por luz monocromática de cor azul. Aqui, por simplicidade, exemplificamos objetos que refletem difusamente cores puras, isto é, que não refletem uma mistura de várias cores ou frequências. Na realidade, os objetos em geral refletem todas as cores do espectro visível, mas com uma porcentagem de reflexão diferente para cada uma delas. A cor refletida em maior porcentagem que as outras domina o tom da cor do objeto. É isso que gera a infinidade de tonalidades que vemos nos objetos do dia a dia. Veremos agora o significado do padrão RGB. Esse padrão estabelece as cores primárias da luz, compreendendo três cores de luz fundamentais, que ao serem adicionadas de várias maneiras, produzem as outras cores. A primeira das três é a luz de cor vermelha, que em inglês é red, de onde vem a primeira letra da sigla RGB, a letra R. A segunda é a luz de cor verde, em inglês green, e temos a segunda letra da sigla RGB, a letra G. E a terceira é a luz de cor azul, em inglês blue, que dá a última letra da sigla RGB, a letra B. O padrão RGB é utilizado na geração de cores dos monitores e televisores, assim como na eletrônica em geral, sendo largamente adotado na tecnologia de imagens digitais. As cores secundárias do padrão RGB resultam da mistura de duas das três cores que formam o padrão. A soma da luz vermelha com a luz verde resulta na luz amarela, e temos a cor secundária amarela. Já a soma da luz vermelha com a luz azul dá a luz de cor magenta, que é a outra cor secundária. A última possibilidade é a soma de luz verde com luz azul, resultando em luz da cor ciano, que é a terceira cor secundária. Sumarizando, as cores secundárias do padrão RGB correspondem a amarelo, magenta e ciano. Observem que as três cores primárias misturadas possuem todas a mesma intensidade luminosa. Se uma delas tiver mais intensidade que a outra, a de maior intensidade dominará a tonalidade da cor resultante. Por exemplo, se misturarmos vermelho com verde, em que a intensidade luminosa do verde seja maior que a do vermelho, teremos como resultado um amarelo de tom esverdeado. E se o vermelho fosse a cor de maior intensidade nessa mistura, teríamos um amarelo alaranjado. As cores complementares do padrão RGB se referem à associação das cores secundárias com as cores primárias que não deram origem a elas. Por exemplo, o amarelo é uma cor secundária que se origina da mistura de vermelho com verde. Então, o azul e o amarelo são cores complementares, pois o azul não participou da mistura que deu origem ao amarelo. Além do mais, a soma de duas cores complementares sempre resulta na cor branca. Dessa forma, a soma das luzes complementares amarela e azul resulta na luz branca. Por sua vez, somando-se as luzes complementares magenta e verde, também dará luz branca. E, por fim, as luzes complementares ciano e vermelha, quando somadas, resultarão em luz branca. Em suma, isso significa que as três cores de luz primárias no padrão RGB, quando misturadas com intensidades iguais, formam luz de cor branca. E dizemos que o RGB é um padrão aditivo.
A roda de cores é usada como um método prático para se determinar a cor da substância a partir dos comprimentos de onda que ela absorve. Isso é possível porque, se conhecermos os comprimentos de onda absorvidos, por exclusão, deduzimos os comprimentos que são refletidos ou transmitidos, já que estes, logicamente, são os que não foram absorvidos. A roda de cores dispõe as cores do espectro visível na forma de um círculo, com os respectivos comprimentos de onda na unidade nanômetro. O uso da roda de cores é bastante simples. Como ilustração, supomos uma substância que absorve comprimentos de onda na faixa da cor laranja. Essa substância apresentará a cor azul, isto é, as cores absorvida e refletida se dispõem na roda em lados diametralmente opostos. Na prática, também podemos fazer o oposto: observar a cor da substância, que nesse caso é azul, e deduzir que ela absorve a cor laranja. Notemos que esse método prático é uma aproximação, pois a transição de uma cor para outra não é abrupta. Ela ocorre de forma gradativa, em degradê, mas podemos usar esse método como uma boa estimativa.